Como é que é, malta? Pode ter 3 beta na casa. Hoje pode ter 3 sports. Rubrica de desporto, né? Que nós trouxemos na semana passada. E esta semana estamos a desenvolver mais o tema desporto em Moçambique e internacionalmente, né? Então tenho aqui comigo o osso também, que é o Nasser. Como é que é, Nasser? Tudo bem? Tudo bem, Mubas? Let's go. É isso, episódio 2. Hoje já havíamos informado um pouco mais cedo que falaríamos um pouco do desporto, de onde está o dinheiro do desporto e essas partes todas, né? Vamos tocar aqui para o people saber mais ou menos sobre o tema. Então, o desporto já movimenta muito dinheiro, né? Então a verdadeira questão é quanto valor estamos a conseguir criar e capturar a partir dele. Não precisamos de copiar a Europa, conforme estávamos a falar aqui no backstage, mas vamos tocar primeiro, vamos falar um pouco internacionalmente, depois ficamos aqui, né? Sim. O que tens a dizer sobre o desporto internacionalmente? Como é que não é, na parte do cash? Bem, acima de tudo, uma abordagem para percebermos que o desporto é uma indústria. Nos dias de hoje, o desporto movimenta massas, movimenta muitos milhões de euros, de dólares, de meticais, de shillings, de ones, aquilo que seja. E neste momento o desporto, e fazendo uma ponte para o futebol, está a ter a dimensão que tem pela própria estrutura, pela própria forma como as pessoas têm estado a olhar para o desporto. E essencialmente temos vários exemplos, e um dos grandes exemplos é o continente europeu. Não estou aqui a dizer que todos vão ser iguais ao continente europeu, mas passa muito também por perceber e copiar alguns exemplos, adaptar a realidade de cada país para que possamos ter, acima de tudo, este desporto como indústria, né? que nós é isso, temos. e conforme estamos a falar, é uma indústria que movimenta muito dinheiro, já falamos disso muitas vezes, e quando se fala em desporto, principalmente cá em Moçambique, normalmente pensamos em quê? Futebol, atletas e tudo isso, né? E hoje queremos começar precisamente por aí, né? Quanto dinheiro é que o desporto movimenta no mundo? Muito dinheiro, muito dinheiro. O desporto não é só o jogo, não são só os atletas, não são só o público, não é só os direitos de transmissão, é muito mais do que isso. E acima de tudo, há dados relevantes que temos que trazer para esta conversa. Sim, com certeza. E um exemplo muito claro é a questão do futebol. Quando olhamos para o futebol, temos o exemplo do futebol europeu. Um exemplo muito claro, estamos no meio do mercado de transferências. Na época 2024-2025, o mercado europeu atingiu uma coisa como 40 milhões de euros. 40 mil milhões de euros. Eu até queria corrigir. Em receita, 40 mil milhões de euros em receita. Um crescimento de 6% com o ano anterior. E só as 5 grandes ligas, as principais grandes ligas europeias, a Premier League, a Liga Italiana, a Liga Espanhola, a Liga Alemã e a Liga Francesa, geraram qualquer coisa como 21,6 mil milhões, que é mais do que 50%. Mais do que 50% de toda a Europa movimentou, está nas grandes ligas. Porquê? Porque aqui temos um bicho-papão que chama-se Premier League, que sozinha movimentou 6,8 mil milhões de euros. O que é que significa 6,8 mil milhões de euros? Isto diz que são receitas, mas receitas não é lucro. Receitas é tudo aquilo que nós conseguimos obter de vários acordos, de várias parcerias, de vários contratos, mas acima de tudo não significa que isto entre como lucro na indústria da Premier League, na própria Premier League e consequentemente
no clube. Mas olhando para estes 6,8 mil milhões de euros, vamos perceber que metade, isto é 3,3, mais ou menos metade, foram gerados através de transmissões. É isso. E também estávamos a falar aqui há pouco tempo, eu queria te fazer essa questão. Esses 6,8 mil milhões que a Premier League fez não está somente ligado às transferências, tem a parte também dos direitos televisivos. Podia explicar mais ou menos como é que funciona isso? Essencialmente são direitos televisivos, transmissão, receitas comerciais, tudo aquilo que são acordos de patrocínio que tocamos no episódio anterior. Sim. Nós olhamos para muitos logotipos nas camisolas, olhamos para muitas ativações de publicidade e isso gera dinheiro. Isso gera dinheiro como? Porque não é um apoio. As empresas hoje em dia, as grandes empresas, os grandes investidores no desporto e neste caso no futebol, não estão a apoiar o futebol, estão a patrocinar, porque quando patrocinas, quando investes, queres ter algum retorno. Sim. E tudo passa pelo valor que este mesmo produto tem. Qual é o valor que o futebol inglês, neste caso, que o futebol alemão, que o futebol italiano tem, e a partir daí consegues criar o pacote que vais comercializar ao patrocinador ou ao investidor, que também automaticamente vai ter algum retorno. Há receitas que vêm das transmissões, que são também grandes pacotes, porque quanto mais o produto é atrativo, mais valor também tem. Ou seja, a audiência. E aí como é que tu vendes um jogo de futebol? Como é que tu vendes uma competição? Estudando, analisando a audiência, analisando o mercado, definindo foco para quem é que tu queres vender um jogo da Liga Inglesa, para quem é que tu queres vender um jogo da Liga Espanhola, para quem queres vender um jogo da Liga Sul-Africana. Não vendes só por vender, porque é aquilo que se diz, tu para venderes um produto tens que conhecer o teu cliente. E são estudos que são feitos para determinar também o valor. O valor de mercado de um jogo da Premier League não é o mesmo valor de mercado de um jogo da Liga Portuguesa. Exatamente, tem muita diferença. Tem diferenças, há componentes aí. Mas há uma outra receita que também faz muita diferença, que é a receita do match day, a receita dos dias de jogo. Sim. E isso volta a associar aquele investidor, aquele patrocinador que no dia do jogo, no bar, no snack shop, na cantina do estádio, vai lá, faz uma ativação, vai lá, vende uma recarga, vende um boné e automaticamente, dentro do acordo que é estabelecido entre esse investidor, esse patrocinador e o clube, há percentagens que são divididas. Naquela compra de uma simples camisete, no dia do jogo, há percentagens que são repartidas entre o clube, entre o patrocinador, entre a própria marca que está ali exposta, mas isto tudo fruto de um estudo que é feito antes. Sim. A chamada profissionalização. Ou seja, estuda-se também as estratégias de como promover para obter essa receita. Exatamente, porque hoje em dia toda a gente quer vender. Olha, eu tenho isto, tenho aquilo. Ok, mas o que é que vale a tua marca? Qual é a posição da tua marca no mercado desportivo? Sim. O que é que tu tens para trazer para que eu possa associar a minha marca à tua para trazer benefícios não só para o desporto, mas também para mim que estou a investir no desporto? Eu acho que tu já respondeste essa pergunta, mas eu vou fazer de uma certa forma que é para tu esclareceres melhor. Por que uma televisão paga, vamos lá, tanto dinheiro para transmitir um jogo de futebol? A televisão paga pela audiência. A televisão paga por nós que estamos sentados a assistir um jogo de futebol e automaticamente também vamos pagar para assistir aquele jogo de futebol. Sim, porque é decoders, pacotes. Exatamente. Isto é uma cadeia. Esta questão dos direitos de transmissão, futuramente, provavelmente, podemos ter aqui
alguns convidados que vão nos explicar muito bem como é que isto funciona. Mas por que há a guerra dos direitos de transmissão? Quem é que não quer transmitir uma Premier League? Quem é que não quer transmitir uma Champions League? Yeah. E as pessoas vão estar aqui a falar, não, Nasser, Mubas, vocês estão a falar de grandes competições, estão a falar... Por que estamos a falar dessas grandes competições? Porque são as competições que têm mais valor. Sim. São as competições que agregam mais valor de mercado. Eu quero transmitir uma Premier League, porque a Premier League tem uma capacidade de audiência de milhões. E tenho certeza absoluta que dos vários milhões que vão estar a assistir a um Wolverhampton, Southampton ou um Manchester City, Arsenal, vão pagar para assistir aquele jogo. E não é barato. Já tive com pessoas que estiveram no estádio e disseram, mano, exatamente, um valor para estar lá. Sim, além de estar no estádio, eu para comprar os direitos desse jogo eu vou investir, vamos lá, um exemplo, eu vou investir 100 meticais para transmitir um Manchester City Arsenal. Eu vou investir 100 meticais, mas vou vender aquele jogo a 150 meticais, porque o Mubas quer assistir aquele jogo. Então, onde é que está o meu retorno do investimento? Está nos 50 meticais que eu vou cobrar no Dakota, eu vou cobrar nas mensalidades sim. das televisões e tudo mais. E então, isto tudo vem de um estudo prévio. Há profissionais que trabalham nisto, há pessoas dedicadas que procuram perceber de que forma ou qual é a percentagem que tens que aplicar e tudo mais. E quanto mais investidores, quanto mais patrocinadores tiveres, mais caro é o teu produto. Portanto, e quanto mais audiência também tiveres. Quanto mais audiência tiveres, automaticamente também o valor de mercado daquilo é totalmente diferente. Isso também joga com os grandes clubes que também são disputados para porem logotipos, nomes das empresas nas camisetas. Por que uma empresa paga para colocar um nome numa camisola? Paga para criar uma plataforma para exposição. O logo numa camiseta, o logo no fat treino, o placar publicitário num estádio é um espaço de publicidade. Não é um espaço de apoio àquele clube. Sim. A Audi não apoia o Bayern de Munique. A Audi é parceira do Bayern de Munique. A Audi usa o Bayern de Munique e o Real Madrid, neste caso, por exemplo, para expor a sua marca. E sendo a Audi uma grande marca, e estou a dar aqui o exemplo da Audi, esperemos que talvez esteja a ver o representante da Audi também possa olhar para o nosso canal e dizer que, olha, provavelmente há ali algum valor acrescentado. Mas a Audi olha para o Bayern de Munique e o Bayern de Munique já tem um determinado valor no mercado, quer seja interno, quer seja externo, a nível mundial. E por que não associar a minha marca aí? Porque as grandes marcas associam-se às grandes marcas. Não há nenhuma grande marca que vai querer ser associado a algo que não traz valor significativo nenhum. Exato. Então, essencialmente, as grandes empresas pagam aos clubes esses espaços nas camisolas para usarem como vetores de publicidade, vetores de ativação, vetores de aproximação ao público, aos adeptos, aos sócios. Daí que por exemplo, há companhias aéreas que patrocinam determinados clubes, apoiam determinados clubes, são parceiros de determinados clubes, e os sócios desses mesmos clubes têm um determinado desconto na aquisição de passagens aéreas. Sim. Então, onde é que a Fly Emirates, por exemplo, vai buscar o dinheiro do patrocínio ao Real Madrid? Pode ir buscar nas passagens. Sim. Pode buscar naquela benesse que o sócio do Real Madrid diz, olha, em vez de eu comprar a passagem aérea na companhia tal, vou comprar naquela companhia que patrocina. Que já cria uma ligação. O meu clube e que eu tenho determinadas vantagens por cima daquilo. E não só, também porque representam. Exatamente. Então, daí tu já tens aquilo que é um ecossistema criado para gerar lucro. No desporto, neste caso no futebol. E tens exemplos da própria NBA também, saindo um bocadinho do futebol, olhando para o basquete. Estávamos aqui a comentar, há pessoas que nunca entraram num pavilhão
nos Estados Unidos da NBA. Nós cá, moçambicanos. E é o sonho de muita gente. E nós consumimos a NBA todos os dias. Nós podemos estar dentro de um pavilhão da NBA, entrando nas redes sociais, Sim. fazendo tours guiados virtuais, e aí já estás a criar esta ligação da marca. É isso. E é aí onde ainda há muita coisa por se fazer e temos um TPC muito grande em como é que isto também pode ser transportado para a nossa realidade, acima de tudo. Falaste agora da NBA, eu pelo que acompanho, costuma-se dizer, e acho que é real, isso antes de começar a liga já tem todos os lugares esgotados. Exatamente. É só para ver só o quanto aquilo movimenta, o quanto dinheiro movimenta naquele desporto, é incrível. E também fazer uma ponta aqui pelo que falaste, eu sou um adepto do Porto e eu acompanho o Porto nas redes sociais. Não estou sempre lá, mas isso que acabaste de dizer é verdade. Estou ali nas redes sociais todos os dias a consumir o Futebol Clube do Porto. Então é uma forma também que eles têm de criar essa ligação. Exato. Cria essa ligação. E depois o ser humano, o psicológico do ser humano é muito engraçado. Olhando para a questão do negócio, as nossas compras são intuitivas. A compra de um ser humano é intuitivo. Nós quando vamos a um supermercado, olhamos para uma coisa bonita, queremos logo comprar aquilo. Nós nem sabemos o que está por detrás daquilo, mas pelo afeto que tens, tu vais comprar. Tu podes não gostar de uma determinada marca de leite, mas se fores a ver o símbolo do Porto naquele pacote, associa-te. Tu podes automaticamente, o teu emocional faz com que vais comprar aquela marca, por mais que seja uma marca que tu não uses. Mas tu tens lá um elemento diferenciador que é esta questão da marca de desporto, da marca associada a uma outra, que automaticamente gera valor para as duas marcas. É por isso que as lojas dos clubes, dos seus próprios clubes, também têm sempre ali uns objetos com os símbolos desses. Uma chave, uma caneca, chaveiro, chaveiro. É uma forma de rolling também. Exatamente. Passa muito por aí. Falando um pouco também da África, né? Vamos entrar um pouco na África também. Temos o Campeonato da África do Sul, que também eu acho que tem uma audiência e o people acompanha. Como é que avalias essa diferença entre a Premier League e uma liga da África? Claramente que os contextos são diferentes. A forma como as duas economias, neste caso dando exemplo da Inglaterra e da África do Sul, podíamos dar exemplo de vários outros países, as economias são diferentes. Passa muito por como tu vais adaptar a estratégia dentro da economia que tu tens. A África do Sul tem direitos de transmissão. O que acontece? Os direitos de transmissão da África do Sul, em termos de receita, não é comparado claramente a uma Premier League, mas a receita. Por que a receita? Porque há venda de direitos de transmissão e os clubes são beneficiados por esses mesmos direitos de transmissão. Por mais que seja uma fatia muito pequena, o clube também usa aquela plataforma para vender a sua marca. E a Premier League, neste caso da África do Sul, porque também chama-se Premier League, Premier Soccer League, é PSL. Também usa aquilo que é a envolvência toda que os clubes têm para expor-se. Tem as suas receitas, tem um modelo muito distinto que passa também pela distribuição por parte dos clubes, e aí também automaticamente valoriza os clubes têm um determinado retorno, há determinadas regras que têm que seguir, há padrões, os estádios devem obedecer a determinados padrões de transmissão, porque tem que se transmitir os jogos, e aí automaticamente também melhoras aquilo que são as infraestruturas dos clubes, com essas mesmas exigências, e levas o nível de transmissão, mas também ao mesmo tempo elevas o nível da própria Liga Sul-Africana, que está mesmo aqui ao lado de nós, que também pode ser um exemplo que temos que levar em conta. Sim. Eu também queria, agora que estamos a falar da África, né? Gostaria também que entrássemos no tema do CAN, né? Eu acompanho o CAN já há muito tempo e temos vindo a ver
que vem crescendo muito. Eu acho que este CAN do último ano teve mais essa parte da estrutura, da parte dos patrocínios. Sim. Acredito que cresceu muito. Estamos a fazer um estudo aqui nós dois e podemos ver isso. O que achas que mudou de uns tempos para cá? Ou como é que foi construído essa melhoria? Através de quê? Essencialmente através do estudo, através da profissionalização da própria CAF. A CAF nos últimos tempos e os prémios que tem estado a oferecer nos últimos anos também são resultado disso. A profissionalização da estrutura da CAF trouxe uma abordagem diferente. E é um dado curioso, subiu muito o número de patrocinadores no último CAN. Por quê? A CAF fez um estudo para perceber qual é o mercado que podia explorar em termos de patrocinadores. Okay. E onde é que a CAF foi parar? A CAF foi parar à China e foi parar ao Japão. Por quê? A China e o Japão são um dos maiores investidores a níveis econômicos em África. Okay. Investimentos em termos de infraestruturas, neste caso até nos estádios. A maior parte dos estádios recém-construídos de futebol a nível da África foram construídos pelos chineses. Construção. E temos várias outras esferas sociais. Estamos a falar de hospitais, estradas, escolas. Todos nós sabemos que a China e o Japão têm esta vertente do investimento nestas esferas sociais. Então, aqui também. Aqui também. Sim. E o que a CAF disse? Olha, a China mete muito dinheiro em África e não há empresa chinesa que não quer ficar conhecida em África. Não há investidor chinês, não há investidor japonês que quer ficar conhecido em África. O que é que eu vou fazer? Eu vou perceber qual é a necessidade do mercado chinês e vou vender alguns direitos a esse mercado. Okay. Vou olhar para esse mercado e definir como um mercado-alvo, em que, olha, as minhas transmissões têm que ter uma componente que vai chamar a atenção dos chineses. Então há esse estudo por detrás. Exatamente. E aí cria já esta associação socioeconómica. Por exemplo, faz sentido vender o CAN para o continente sul-americano? Ou seja, Brasil, Argentina... Brasil, Argentina, Colômbia. Não muito. Não muito, por quê? Porque o jogador africano, quando sai, vai para a Europa. Na maior parte das situações, o jogador africano tem o objetivo de jogar na Europa, porque é a Europa que tem, neste momento, os melhores campeonatos. Então, faz-se um estudo. Como é que nós podemos expor o talento africano para a Europa? Em termos de horários de jogos, em termos de conteúdos para transmissão, em termos de direitos televisivos. Neste momento, o horário do CAN, o horário dos jogos do CAN também foi pensado nisso. O horário de um jogo de futebol também é pensado na sua audiência. É verdade. Portanto, tivemos também o caso só para cortar um pouco, tivemos o caso do Mundial, que houve essa questão do horário, eles tiveram que acertar. Exatamente, mas e se lembrarmos do Mundial, vamos lembrar quantas vezes as grandes seleções jogaram de madrugada. Eles até isso pensavam. Quantas vezes? Muito raro. Era raro, já. E quantas vezes as grandes seleções tiveram que jogar à tarde no continente americano. Sim. Aqui está a questão, e deste um bom exemplo, olhando para a questão do Mundial, o cooling break, e falamos isso, o cooling break surgiu como um espaço para hidratação, por uma necessidade fisiológica dos atletas, e ao mesmo tempo, nesse mesmo cooling break, criou-se um espaço para publicidade, que provavelmente foram dos espaços mais caros para publicitar a nível mundial, naquela altura do Campeonato do Mundo. Portanto, o desporto hoje passa muito pela profissionalização dos elementos que estão lá dentro. Sim. Eu, para fazer desporto, eu para gerir um clube, para gerir uma federação, para gerir uma indústria, para gerir uma liga, eu tenho que entender isto. Eu não posso colocar um arquiteto
a gerir desporto. Eu não posso colocar, com todo respeito por um arquiteto, com todo respeito por um canalizador ou um eletricista, o canalizador é canalizador, entende canalização. O arquiteto é arquiteto porque entende de arquitetura. O engenheiro eletrónico é engenheiro eletrónico porque entende de eletrônica. Nós temos que ter pessoas que entendem de desporto nos lugares certos, para que tenham esta sensibilidade de olhar para o desporto como ele tem que ser olhado. Acima de tudo, são vários exemplos que nós temos e que não custa nada nós tentarmos fazer um esforço para tentarmos também adaptar-nos dentro daquilo que é a nossa realidade, mas que há muito espaço para fazer isso, É isso. E voltando agora para o CAN, né? Estivemos a fazer um estudo aqui, cresceu no último CAN, cresceu 90% em termos de patrocínio, ou seja, 23 patrocinadores a mais relativamente ao outro CAN anterior. Exatamente. E quanto ao cooling break, eu acho que é importante falar isso aí, que é um dado, é uma estatística muito interessante. Eles criaram um momento para que eles pudessem se refrescar, os jogadores pudessem se refrescar, mas ao mesmo tempo criaram um espaço comercial. E nem imaginamos, não sei se tu imaginas ou tens este dado, mas gostaria de saber se sabes quanto é que uma empresa para passar naquele momento. Não sei. Mas é um balúrdio. Não sei, é um balúrdio porque estamos a falar do maior evento do mundo em que todo mundo estava ali assistindo. E tivemos aqui a falar do valor de um produto. Associar uma marca a um mundial é muito dinheiro. Muito dinheiro. Portanto, de certeza absoluta que houve mais alguns milhões ou 1000 milhões que giraram aí. E tu notavas que era uma empresa, era um comercial só, mas aquele comercial nem imaginamos o quanto é que... E depois qual é a associação aí? E voltamos para a questão da associação das marcas. A publicidade era de uma empresa e os Colemans que os atletas estavam a beber, que os jogadores estavam a beber água a refrescar-se, era dessa mesma empresa. Okay. Os bebedouros que os atletas usaram no Mundial eram dessa mesma empresa. Então, saías da publicidade, o teu emocional sai da publicidade já com aquela imagem, e quando volta a imagem do campo, voltas a ver aquela imagem. É muito interessante isto do que fazem por detrás. Então, automaticamente, o teu subconsciente... Tu já sabias, olha, Cooling Break vai passar aquela marca, pá, e automaticamente no dia seguinte tu vais ao supermercado, vais à mercearia, olhas para as geleiras de energéticos, olhas para aquela marca, tens um grande jogador ao lado como um autocolante, tu vais te lembrar, olha, é aquela marca, e automaticamente isto já fica no teu consciente. Então, é fantástico. É interessante, é muito interessante. E agora que começamos a conversar ultimamente, tenho visto muito essa parte de por detrás do futebol. É que nós conversamos que temos que trazer esse assunto para aqui. E agora, mudando aqui de energia, falando do nosso país, né? Moçambique, é aqui que o podcast deixa de ser interessante e passa a ser relevante. Queremos muito falar deste assunto. A Liga Moçambicana de Futebol recebeu 25 milhões em receitas em transmissões televisivas das edições analisadas. O problema é que esse valor acabou canalizado para pagar despesas relacionadas com as viagens das caravanas de Moçambola. Temos direitos de transmissão, temos televisão, temos patrocinadores, mas será que estamos a transformar esses ativos numa verdadeira máquina comercial? Aí já deixas de ser máquina comercial e usas o valor dos patrocinadores para suprir aquilo que são as suas necessidades básicas para ter uma prova. É importante ressalvar que esses 25,5 milhões não são deste ano, foi uma das edições que nós analisamos, mas acima de tudo não conseguimos criar esse pacote. Não consegues criar esse pacote porque tudo aquilo que é receita vai diretamente ou quase 100% para uma despesa, e automaticamente não consegues criar nenhum valor agregado porque os teus patrocinadores, os teus parceiros não estão a agregar valor à tua competição, mas estão a ajudar com que a tua competição sobreviva. Sim. E como é que tu mudas isto? Tu mudas isto estudando aquilo que é o teu produto, estudando o teu público-alvo,
estudando a tua audiência, percebendo o que o teu público-alvo precisa, o que a tua audiência precisa. E eu aqui vou dar um exemplo de uma empresa de telefonia móvel na Nigéria, que curiosamente essa empresa também está cá, associou-se à marca do campeonato nigeriano e começou a comercializar os bilhetes para os jogos nas suas plataformas móveis. Isto é, para tu assistir um jogo do campeonato da Nigéria, tinhas que comprar o bilhete no teu telefone. Ok. Os 25 ou 30 ou 40 ou 50 ou 100 meticais que tu compras para aceder a um campo, para ir assistir um jogo, Sim. não compras em dinheiro, compras via plataforma móvel, via carteira eletrónica, e automaticamente o que é que tu fazes? Tu tens o patrocínio da telefonia móvel e tens a associação desta telefonia móvel à tua competição, e automaticamente do patrocínio que entra da telefonia móvel, que é canalizado para ti, tu devolves o lucro da telefonia móvel usando esta plataforma. Isto é, das taxas que a telefonia móvel tem direito, o valor extraído, o valor agregado é nesta plataforma. Depois tens as ativações, tens as camisetas, Sim. tens a exposição de marca. E não é muito difícil. Não é muito difícil tu pensar no desporto assim, mas parece ser muito difícil. Não é muito difícil quando pensas o desporto como uma estrutura profissional, como uma vertente de gestão, e faz muita confusão quando tens pessoas especializadas nisso e que têm esse dever de olhar para o desporto nesta perspectiva que nós queremos aqui trazer como um fator de agregação de valor de marcas. E eu não sei se justifica termos 25 milhões, estamos a falar de 25 milhões, um acordo de 25 milhões de patrocínio, né, de suporte, e termos os problemas que a gente tem no nosso campeonato. Explica-se isso, Nasser? Não se explica porque nós estamos a gerir o desporto no dia a dia. Nós olhamos para o desporto e queremos fazer o desporto porque temos que fazer desporto. Sim. Em algum momento nós temos que parar para estruturar aquilo que é o nosso desporto, para perceber se o desporto realmente é algo sustentável e rentável ou é algo dispendiável ou dispendioso. Porque fazer desporto nos dias de hoje para gastar dinheiro, mais ninguém faz. Mas ninguém está à procura de fazer isso, tirando quem faz por recreação, quem faz por amadorismo, que procura fazer por amor. O desporto profissional hoje não sobrevive por amor, não sobrevive por vontade, ou por benesse, ou por necessidade, ou por carência. O desporto tem que sobreviver porque nos dias de hoje é uma indústria e tens que conseguir extrair alguma coisa do desporto. E automaticamente idealizares ou estruturares-te e pôres regras em cima da mesa para que tu também possas tirar partido daquilo que é a indústria do desporto. E temos que começar a pensar desta forma. Só assim é que nós vamos conseguir profissionalizar o desporto, ter pessoas inteiramente dedicadas a trabalhar no desporto e olhar para o desporto como profissão. Nós olhamos para o desporto como hobby. Eu tenho a minha atividade diária, no final do dia tenho as minhas atividades no clube, tenho as minhas atividades na federação, tenho as minhas atividades na liga. Isso, e não é só no futebol, isso é em não, todos isso os não é só o pontos. futebol, isso não é só o futebol, isso é no desporto no geral. Ou seja, tem que ir ao clube, né? Fazer as tarefas do clube e ainda trabalham também para complementar o mês todo, né? Exatamente. E não é fácil, mano. Não é fácil porque a determinado momento o desporto não te dá o rendimento certo. Mas não é uma questão de não haver dinheiro. É isso. Há dinheiro, há patrocinadores. Da mesma maneira que há dinheiro para patrocinar XYZ, significa que há dinheiro. Basta haver um patrocínio, é porque há dinheiro. Agora, o que é que tu fazes com aquele patrocínio para agregar
isso é outra história. E é aí onde está um dos nossos grandes calcanhares daqueles cá. Como é que tu vais agregar valor a quem te está a patrocinar? Por isso é que assinam-se acordos de patrocínio de 4, 5, 6, 7, até 10 anos, em que tu garantes ao patrocinador qual é o retorno que vais dar neste momento. Agora, para isso também tens que ter um produto para vender. Tens que estruturar melhor o teu produto. Tens que definir melhor os direitos de transmissão. Tens que ter alguém que fica responsável por transmitir o evento ou o acontecimento. Garantir que seja algo transmitido com qualidade, que tenha patrões, que os estádios estejam em condições, que as pessoas possam ir assistir um jogo com o relevado em condições. É um ecossistema muito grande, mas repito, não é nada do outro mundo que não se possa fazer. É isso, vender mais camisolas, fazer aquele pré-match, o match day, estás a ver, tudo aquilo. É possível, mano. Não, é possível e depois as pessoas vão dizer assim, não, mas a camisola tem custo. Sim, a camisola tem custo. Mas onde é que tiras o lucro da camisola? É na venda da camisola. Sim. Ok, o clube tem que assinar, tem que vender camisolas de determinada marca. Assina um acordo com a marca e diz que determinada percentagem de venda é tua. Eu vou vender. E onde é que eu vou recuperar o meu investimento? Eu vou vender ao meu sócio. E ainda mais vou estar associado à tua marca. O meu sócio vai comprar a camisola. E o meu sócio, como é sócio que paga cotas todos os meses, tem um determinado desconto. E quem fala de camisolas, fala de fatos de treino, fala de chaves, fala de muita outra coisa. Muita outra coisa, é verdade. É verdade. Em 2025, que é um ano passado, uma casa de apostas assinou um patrocínio de 600 mil meticais com a FMF, no qual eles davam um valor para o vencedor, um valor para o vencido e ainda mais forneciam bilhetes para os jogos. Isto é no meu olhar, no nosso olhar, isto é um marketing desportivo. Sim, e nota-se muito hoje em dia as casas de apostas estão a olhar para isso, que é a questão da ativação. A ativação de marcas, a agregação de valores ao desporto. E aí tu perguntas, e muita gente pergunta, onde é que tem tanto dinheiro as casas de apostas? Onde é que aparece muito dinheiro? Aparece do desporto. Aparece do apostas, desporto. Né? Porque eu, se vou apostar num jogo que vou assistir, faz sentido a casa de apostas ter lucro suficiente para fazer com que o meu emocional no dia seguinte volta a querer apostar naquele jogo, volta a querer apostar naquela liga. É um ecossistema. E quem fala de casas de aposta pode falar de bancos, pode falar de instituições de telefonias móveis, pode falar de marcas de roupa, pode falar de muitas outras coisas. E isto sim é um exemplo de como tu fazes a associação da tua marca ao desporto e ao mesmo tempo como é que tiras vantagem da tua presença naquele espaço desportivo. Ok. Good. Já agora estamos abertos para parcerias. Qual é o modelo de indústria desportiva que Moçambique consegue sustentar? Na tua opinião? É um modelo híbrido, na minha opinião. Um modelo em que temos que olhar essencialmente para a economia do país, o nosso PIB, olhar para aquilo que cada moçambicano tem como poder de compra e tentar adaptar. Nós não vamos neste momento fazer os mesmos milhões que Marrocos faz, que Tanzânia faz, que a África do Sul faz, olhando para estes exemplos aqui próximos. Mas tem que se começar de algum ponto. Estruturar, nem que seja para começar a ter lucros pequenos, mas vais tendo lucros que vão te chegar a lucros grandes. Agora, a partir do momento em que tu não começas, e nós temos de olhar muito para aquilo que é a questão do consumidor. E quando eu digo quem é um consumidor, o consumidor é o adepto. Paixão existe, desporto existe, futebol existe, basquetebol existe, futsal existe, voleibol existe, adeptos existem, equipas existem, patrocinadores existem. Tens que criar um ecossistema para que estes todos estejam dentro daquilo que é a indústria. E que saiam todos a ganhar. Exatamente, que saiam todos a ganhar para que no fim o teu produto saia muito mais forte.
e que possas vender para muitas mais pessoas, para muitos mais patrocinadores. Sócios. Da mesma maneira que deste o exemplo que o CAN teve mais de 90 patrocinadores, o último CAN. Sim. Nos CANs anteriores não houve o mesmo número de patrocinadores. Mas porquê? Porque foi-se formando melhor o bolo, aumentou-se o número de seleções. E quando tu aumentas o número de seleções, aumentas o mercado. Muita gente perguntou, não, por que quer-se aumentar o número de seleções agora já por outro mundial? Porquê? A FIFA está a pensar no negócio. É verdade. A FIFA está a pensar no negócio. É que no fim das contas é tudo isso. A FIFA tem que pensar no futebol, sim, mas a FIFA está a pensar no negócio. Está a pensar na expansão da marca. Está a pensar em chegar a mais continentes. Está a pensar em chegar a mais países. Até isso também de organizar em países diferentes, tipo Exatamente. o mesmo mundial, isso também já Exatamente. alavanca. Ninguém vai me dizer que é mentira que, por exemplo, países como Curaçao, como Cabo Verde, como houve um país que também estreou-se agora e foge-me, a Jordânia. Sim. Ninguém vai me dizer que a audiência que estes países tiveram no Mundial havia de ser a mesma se estes países não tivessem no Mundial. Não, é mentira. É mentira. Sim. Porque as pessoas queriam assistir o seu país, as pessoas queriam assistir aquilo que identifica-lhes. E é automático. Se eu tiver um adepto, e estamos aqui a falar de futebol moçambicano, se eu tiver um adepto do Machaquén, um adepto desportivo, a viver em Portugal, e eu conseguir passar o jogo para Portugal, será que ele não vai assistir o jogo? Será que um adepto ferrenho, se houver um Ferro Verde Maputo de Costa do Sol em basquetebol e estiver a viver na África do Sul e eu conseguir transmitir o jogo, será que não vai fazer claro um esforço que para vai. assistir? Se for de ser ferrenho já vai querer assistir. Mas para isso tu tens que criar este produto para conseguires vender fora. É isso. E falando agora que estava a falar do coração, é só para ver o poder e a força que o desporto tem. Eles perderam 7-1 com a Alemanha, mas o golo, da forma que eles festejaram por ser o primeiro golo na história do Mundial. Sim. Foi incrível aquilo. Eu estava assistindo em direto por acaso e foi incrível. Vou falar um pouco de um tema também que chocou um pouco aqui o nosso desporto, que foi o caso das passagens. Em 2025, em outubro de 2025, uma empresa grande entrou para apoiar o Moçambola com 3 milhões. E era destinado ao pagamento das passagens aéreas. Esse problema todo que houve. O que tu achas desse inconveniente que aconteceu? Porque houve barulho. As equipas não estavam a viajar, alegavam falta de financiamento, né? Essa empresa entrou para quê? Essa empresa entrou para apoiar para que o campeonato continuasse. Essa empresa não entrou para ser mais uma marca a agregar valor ao campeonato nacional. O que é... Isso é uma ajuda. Isso é ajuda. Isso não é patrocínio. Porque eu acho que eles também não iam ganhar muita coisa em estar a dar... Não, usa-se a palavra patrocínio, mas não é patrocínio. Isso é ajuda. É alguém que diz que há uma dificuldade ali, deixa-me ir ajudar, que é para ver se isto aqui continua. Mas não é assim que se faz o desporto. Não é assim que vais conseguir com que aquela empresa no próximo ano esteja a apoiar-te, que seja teu parceiro. Aquela empresa não olhou para o produto e não viu nada. Não houve um valor para agregar. E disseste muito bem, só entrou porque havia uma necessidade. Agora vamos supor que tu no início da prova constróis um bolo comercial muito bom e sentas com esta empresa e dizes, olha, eu preciso de X valor, por mais que fosse para as passagens aéreas, eu preciso de X valor para as passagens aéreas, mas vamos cá tentar criar alguma coisa para que a tua marca também sobressaia. É outra maneira de olhar para o desporto e também tem que haver um pouco mais de seriedade e um pouco mais de vontade das pessoas que fazem. E depois eu já sei que depois no final deste episódio vão surgir muitas intervenções, muitos comentários. Não, Nasser, não é que as pessoas não queiram fazer, não é que as pessoas não tenham vontade. Vontade todos nós temos, mas é preciso saber fazer. Fazer por fazer, todos nós fazemos. E para tu saberes fazer, tu tens que saber aquilo que estás a fazer. Tu tens que entender aquilo que estás a fazer.
Senão, olha, de boa vontade, o mundo está cheio de pessoas. É verdade. Então, É verdade. E pronto, com essa informação, eu acho que ficamos aqui com mais um episódio, né? eu vou dar só, eu sei que estamos muito em cima da hora, eu vou dar só um exemplo. Sim. Há uma grande empresa que está cá, está ligada à área de exploração dos recursos minerais e energia cá, e que também apoiou o desporto durante algum tempo. Acho que está a apoiar ainda, se não estou em erro, não sei se o acordo foi renovado ou não, mas tinha a informação que ainda estava de pé. Essa empresa apoiou uma determinada modalidade, apoiou uma determinada liga, neste caso a Liga Moçambicana de Basquetebol em cenas femininos, e parte desse apoio foi para desenvolver e massificar o desporto numa determinada província. Aqui está um exemplo claro daquilo que é agregar valor ao desporto. Ok, houve um acordo de parceria, houve um acordo de patrocínio em que havia uma determinada verba para o campeonato em questão, mas parte dessa verba também está destinada à massificação do desporto. Isso significa que aquela marca já está imposta naquela localidade ou naquele sítio onde foi apoiar a massificação do desporto. E todas aquelas crianças que estejam a massificar o desporto ou estejam a praticar a modalidade de basquetebol na determinada área, já sabem que estão ali a praticar e têm uma empresa, têm uma imagem como referência. Vão crescer com aquela imagem na cabeça e vão saber que podem ser grandes basquetebolistas graças a este apoio. Automaticamente, aí a empresa também aparece. Não é responsabilidade social. Atenção, há muita gente que confunde patrocínio com responsabilidade social ou parceria com responsabilidade social. A responsabilidade social é uma coisa que também automaticamente está ligada a questões de marketing e relações públicas, mas a questão do dinheiro que gira na indústria do desporto é outra coisa. É isso. Fantástico aqui o bate-papo. Deixamos ficar aqui vários pontos importantes do futebol nacional, internacional, desporto nacional, internacional. Agora também para fechar com chave de ouro, não estou a trazer o que trouxeram aí para nós. Então pessoal, ficamos com mais um episódio do Pod 33 Sport, episódio 2. Acompanhem, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, tem muitos dados interessantes. Deixem aí os comentários que é para Deixem também... os comentários, queremos saber o que é que vocês acham do que nós estamos a falar aqui. Faz muito sentido, deixamos ficar muitos pontos importantes aqui da indústria de futebol e de desporto. E acompanhem, continuem a acompanhar. E agora vamos ficar aqui com o nosso patrocinador que deixou-nos fortes com uns bons hambúrgueres. Ao Smash, muito obrigado pelo suporte. Vamos comer aqui e deixar ficar o feedback. Vocês também aí em casa comprem, adiram. É só acessarem alsmash.com e fazer a vossa encomenda. Chega em casa, como está a chegar aqui? Podes trazer, chefe. Quem sabe se forem subscritores do Pod 33, as tantas já há algum desconto no nosso Smash. Sim, vamos criar um pin aí, vamos criar um pin. É só acompanharem e deixamos ficar o feedback aí. Vamos comer agora. Valeu pessoal, estamos juntos. Não sei se quer ficar alguma palavra aí. Tudo good. Deixa ficar os comentários. Não sei se quer acompanhar os comentários, né? Ver o que vocês acham. Sim, né? Vamos conversar e também temos espaço aqui para convidar também o pessoal lá de casa para vir. E bomba, próximo episódio bomba. Não vamos falar quem vem, mas é uma bomba. Temos um convidado, 2, né? Vamos lá ver 1 ou 2. Então é isso pessoal, deixem ficar também as dicas aí de quem querem ver aqui sentado conosco e estamos juntos.